Sejam bem-vindos a mais um episódio do Leo Mil e Umas Coisas. Começando hoje a nova temporada 2026. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Leo Mil. E para estrear esse programa, nós vamos falar de um assunto que já se fala há muito tempo, né? Principalmente nesses momentos que a gente está vivendo, político, mundial, tudo, que é o quê? Dolarização do patrimônio. Nós vamos falar sobre oportunidade, sobre cuidados, sobre reforma tributária, especialmente também, principalmente no Brasil, que está muito em voga. E para esse episódio eu trouxe duas pessoas especialistas que vão jogar uma luz sobre esse assunto pra gente, que é a Nara, que é advogada tributarista e especialista em proteção patrimonial, e o Guilherme, que é assessor de investimentos e especialista em alocação de recursos. Sejam muito bem-vindos. Espero que vocês Obrigado, Paulo. não tenham nenhuma dificuldade. Eu acho que é o primeiro podcast de vocês, né? Primeira vez. Não é? Mas é tranquilo, tá, gente? E eu, pra quebrar o gelo, já queria trazer um assunto que é: por que falar em dólar chama tanta atenção do brasileiro? Com certeza é a conversão, né? O dólar sempre está um pouco mais alto que o real. Então, quando a gente pensa em conversão e estabilidade de moeda, ele acaba sendo muito atrativo, porque a pessoa sabe que ele não tem a variação e o índice de inflação que nós enfrentamos. O que é inflacionado nos Estados Unidos é correção mensal aqui no Brasil. Então, acaba tornando o dólar muito atrativo, muito atraente enquanto moeda indexadora para guarda de patrimônio. Eu lembro muito assim do infância, né? Que o pessoal fala, não, compra dólar e guarda. Compra dólar e guarda. É quase, sabe aquela ideia do colchão, né? Que põe dinheiro, mas compra o dinheiro e guarda, né? O dólar ele acaba sendo até meio mítico, na verdade, né? A pessoa às vezes não tem nem tanta compreensão da implicação disso, mas o dólar é o dólar no mundo inteiro. Ninguém discute isso. Então, mesmo sem um grau muito grande de informação sobre isso, todo mundo tem aquela impressão, aquela informação meio arraigada de que o dólar tem um valor que excede o que a gente tem aqui no Brasil, né? Principalmente no Brasil. Tem gente que usa como espelho, né, de realidade, né? Por exemplo, o real pro dólar é uma coisa meio que realidade, como é que nós estamos? Nós estamos bem, nós estamos ruins, nós estamos mais ou menos, como é que tá o crescimento? E aí a gente começa a entrar na questão agora que é o tema do podcast, que é a dolarização, né, do nosso patrimônio. E aí, pra gente poder pontuar os nossos ouvintes, o que é dolarização de patrimônio, afinal das contas? Dolarização de patrimônio é você mudar o parâmetro de investimento, tanto em moeda, reserva de moeda, quanto do seu patrimônio e deixar isso linkado a uma moeda. Então, tudo que está aqui no Brasil, em tese, vai funcionar com a razão, vai funcionar sob a ótica da economia brasileira e da moeda brasileira, que é o real. Então, quando você dolariza, você converte a sua moeda em dólar, ou eventualmente você coloca o seu patrimônio ligado ao país, e isso aí acaba tendo reflexo do dólar ao invés do real. Então, ele vai acompanhar essas movimentações do dólar ao invés de ficar ligado com a economia brasileira, no caso. E aí a gente tem que pontuar, né? É diferente de patrimônio, dolarizar um patrimônio do que ter renda em dólar, né? Exatamente. Né? Não quer dizer que um patrimônio não pode render dólar também, né? Mas a gente vai falar mais pra frente, certeza. né? Sim. Bem, e aí uma das coisas que eu queria trazer até um pouquinho mais pra Nara agora, né? Nós estamos aí em parte de reformas, né? O que seria um desafio hoje, quando a gente fala construir patrimônio em dólar, você estando no Brasil? Um grande desafio é a tributação, né? Porque com as mudanças nós temos a questão, evita-se a bitributação, obviamente, mas nós temos a questão do recolhimento caber ao Brasil. Cidadãos brasileiros seguem a legislação brasileira para recolhimento de imposto. Então, toda receita que você vai aferir em qualquer lugar, sendo você cidadão brasileiro, ela está sujeita às regras de tributação do Brasil. E isso acaba onerando muito se comparado com outros países que têm uma tributação mais focada em consumo do que em patrimônio. Entendi. Mas aí o
que uma pessoa hoje, vou dolarizar, né? Ela tem que ter muito cuidado, assim, qual que seriam os passos, assim? Vou dolarizar, beleza. Vou procurar o Guilherme, talvez seria esse caso, né? Eu acho que legal a gente fazer um desenho aqui. Vou procurar o Guilherme. Guilherme, eu tenho X de recursos e eu preciso alocar. Mas o Guilherme não é advogado tributarista, né? É muito importante a gente pensar no tipo de alocação que a pessoa precisa, porque nós temos perfis diferentes. Nós temos o residente do Brasil e o brasileiro não residente no Brasil. O residente vai estar exposto às nossas regras de tributação. O não residente, ele vai estar sujeito às regras do país onde ele está residindo. Então, ele já vai ter uma carga tributária diferente. No momento que eu peço para o Guilherme alocar os meus recursos em dólar, por exemplo, eu tenho que entender também, além das regras de onde esses recursos estão sendo alocados, se eu espero voltar com esse dinheiro, se eu quero reinvestir esse dinheiro, se eu vou alocar esse dinheiro e deixá-lo fora do país. Porque a origem do dinheiro, ela é lícita, ela foi oferecida à tributação. Você não tira dinheiro do país se não for dinheiro regular. A questão é, você está tirando esse dinheiro do país para quê? Qual é sua expectativa de futuro com esse dinheiro? Eu vou investir e quero um retorno mensal, eu quero um retorno daqui uma década, eu quero fazer um aporte financeiro para garantir uma aposentadoria, eu quero um recurso para usar fora do país. Cada finalidade, ela vai requerer uma estratégia diferente e o investidor vai ter formas de alocar esse recurso em lugares diferentes que garantam isso. Tudo é uma questão de estratégia. Então, como a Nara bem disse, o objetivo conta muito. Lógico que a gente sempre traz as recomendações não só da alocação dos investimentos, mas isso aí fica muito condicionado a esse objetivo, o que condiciona outras questões aí que possam afetar esse patrimônio. Então, se um cliente ele está querendo criar uma reserva ali potencialmente para gerar mais valor, sim, a gente internacionaliza um pouco desse patrimônio, mas para longo prazo para evitar uma pancada tributária no caso. Porque isso aí pode afetar a rentabilidade e perde o sentido nisso. Para criar uma reserva que vai trazer ali um pouco de... o termo seria hedge, né? Trazer uma proteção contra essa volatilidade muito grande que a gente é infelizmente acostumado no Brasil, né? Então... Que é um grande gatilho, né? A gente vai falar assim, o que é o gatilho hoje para as pessoas pensarem em dolarizar o patrimônio? É buscar um pouco mais de estabilidade, né? De diminuir riscos, né? Sim. Mas nós temos a reforma tributária. Sim, e às vezes um gatilho também apenas para manter o patrimônio, né? Porque o grande problema da inflação é que o mesmo dinheiro hoje não tem o mesmo valor de compra amanhã. É verdade. E um dos atrativos do dólar é que o valor de compra ele se mantém. Então... Às vezes até aumenta, né? Dependendo. Em tese, a gente sempre tenta manter o poder de compra e aumentar o patrimônio em si, né? Fazer a mágica dos juros compostos. Exatamente. Oitava maravilha do mundo. Exatamente. Legal. E aí, acho que eu queria até bater um pouquinho. Acho que como o assunto reforma tributária, ele hoje, as pessoas... Você até tem... Depois a gente vai falar um pouquinho no evento que você está preparando, mas as pessoas estão arrancando cabelo. Tem gente que não sabe nem onde é que tá. Aí a gente fala dono de empresa, investidor, contador, até advogado mesmo, investidor. Tá todo mundo meio assim. E aí, o que eu queria trazer um pouquinho, pra você pontuar hoje, por exemplo, no Brasil, o cara que tá formando patrimônio no Brasil, até a gente poder fazer uma comparação, né? O que vai mudar na vida dele hoje, assim? Eu sei que é muito complicado, mas assim... Tudo. Não é que tudo vai mudar, não. A reforma, ela está trazendo uma ótica um pouco diferente do que era aplicado antes. Então, ela não está vindo sobre o patrimônio com grandes mudanças de alíquota a princípio. Ela está fazendo uma coisa que é um pouco mais sutil. Ela está mudando a base de cálculo.
Como que eu calculo o imposto? Eu tenho uma base sobre a qual eu aplico uma alíquota e falo quanto você deve ao Estado. E aí, hoje, nós temos aí um cadastro integrado imobiliário, que é um CPF para os imóveis. Então, a partir, né, de então, nós vamos começar a ter imóveis com CPF. Qual que é o objetivo dessa integração? Se antes eu tinha a incidência tributária considerando o valor venal do imóvel, que é o valor do IPTU, o valor de mercado do imóvel, o valor que o Estado acha ou atribui ao imóvel, hoje eu vou ter um valor integrado. E aí eu aumento a base de cálculo, porque no valor venal eu tenho imóveis aí de 2 milhões, 2 milhões e meio que vem com o IPTU valorizado a 700 mil, 600 mil. É uma realidade, é só a gente abrir a guia de IPTU que a gente vê a discrepância do valor real, do valor de compra e venda e do valor que a gente paga no IPTU. É verdade. Quando eu integro isso, o que eu faço? Eu aumento a carga tributária sem mexer na alíquota, porque eu aumentei a base de cálculo. Então, esse é um problema real que todo mundo no Brasil que tem patrimônio vai enfrentar daqui para frente. Porque a gente vai ter uma majoração sem mexer na alíquota, sem mexer na lei. Eu só vou recalcular o valor da base. Seu imóvel tem um valor de mercado de 2 milhões e meio. Ah, mas eu paguei o ITBI quando eu comprei sobre um valor venal de 700 mil. Pois é, mas hoje ele vale 2 milhões e meio. E aí você vai ser tributado. Em cima do... Fora aquelas pessoas que acabam fazendo as compras ali abaixo do valor, não declaram de forma correta. Então, assim, o impacto tem, né? Pro brasileiro médio... Tem esse princípio. Vamos no cartório, fala que vale tanto. É porque as pessoas não fazem a conta, né? A questão do planejamento, que é muito conversado e as pessoas ignoram, é que quando você planeja o seu patrimônio sob uma ótica jurídica, você considera também o que você pode vir a fazer com o imóvel. Então, se eu compro um imóvel do Guilherme e aí ele me vende e declara um valor menor, eu esqueço que amanhã eu posso vender esse imóvel para o Paulo. E que aí eu vou pagar um ganho de capital muito mais alto, porque eu declarei um valor menor do que eu comprei. É aquela ânsia de querer economizar ali na hora de fazer no o imediato, negócio, você acaba perdendo muito dinheiro no médio e no longo prazo. Então, quando você se organiza, você tem essa visão do agora e do depois. E eu acho que o que a reforma vai impactar, Paulo, é, primeiro, ter uma insegurança jurídica muito grande. Porque a legislação tributária, até então, ela sofreu uma média de 60 novas leis por dia no Brasil. Dados estatísticos. Porque a gente tem que lembrar que nós temos legislação municipal, estadual e federal em curso. E essa reforma, nós temos uma emenda constitucional, nós temos uma lei complementar, estão vindo leis ordinárias e nós vamos ter várias instruções normativas que vão sendo lançadas conforme necessário. Então, ela não está toda prevista, ela vai surgindo à medida que ela é implementada. E isso causa muita insegurança. Então, quando a pessoa não se organiza previamente, ela está muito mais exposta ao risco, porque você tem limites que a lei pode mexer, mas se você não se organizou, o que ela mexer pode afetar todo o seu patrimônio. Legal. E você tocou num assunto bem interessante, que é o negócio do planejamento, né? O brasileiro, a gente conhece que o brasileiro não tem o costume de planejar qualquer coisa, né? Ainda mais pensar ali 6, 1 ano, 2 anos, 10, né? O Guilherme, você vê lá, você conversa com seus clientes, né? Quantos clientes que chegam para você e faz um planejamento aí para mim aí de 30 anos. Exatamente. Né? Então, assim, é uma prática assim, que eu acho que hoje a gente pode falar que é urgente, né? Sim, hoje é urgente. Eu falaria até mais que urgente, é necessário, porque o prejuízo é iminente se a pessoa não se preparar. E nós temos muito... Guilherme deve ver muito isso na área dele também. A gente tem muita especulação. Então, você tem muitos especialistas falando sobre muitas coisas e sempre falas muito repetidas. 5 minutos, roda o feed. Todo mundo é especialista e ninguém dá a mesma informação. Então, assim, sempre foi muito importante. Mas, como você falou, o brasileiro não tem isso na própria cultura. Agora, a exigência. Esse tipo de planejamento. Então, assim, para quem quer investir, quem quer ter o seu patrimônio, a gente fala muito sobre proteção, né? Acho que é o que o pessoal mais pega hoje também. Como é que eu vou proteger, né? E aí, voltando ao nosso assunto, que é o dolarizar, ele é uma forma de proteção?
Qual que é o limite legal, já que a gente também está falando sobre tributação, estamos falando sobre dinheiro, né? Nesse sentido, assim, ele é uma solução boa para proteção do patrimônio nesse conjunto de cenário que a gente está hoje? Sim, ele é uma solução interessante. Primeiro porque você protege da desvalorização, né, do valor numérico. Então, torna muito interessante. Mas mais do que isso, no momento que você migra seu patrimônio para outra jurisdição, você pode estar sujeito à tributação dos recursos que você traz de volta. Mas você tem uma territorialidade legal ali vigendo em cima do seu patrimônio diferente da territorialidade daqui. Então, as pessoas que alocam patrimônio fora do Brasil, elas estão sujeitas às leis locais. Se eu compro um imóvel na Espanha, a lei imobiliária que vai me reger é a lei espanhola. Se eu tenho um investimento na Itália, a lei que vai se aplicar sobre o meu investimento é a lei italiana. Então, eu acabo indo para regências de leis que eu posso escolher legislações que, ao meu ver, sejam mais interessantes para as finalidades às quais eu fui buscar aquele país. Né? Isso tudo de forma muito lícita, porque se eu ganhei o dinheiro no Brasil, licitamente, declarei, recolhi o imposto pertinente, pedi autorização para o Banco Central e expatriei esse dinheiro, não tem problema algum. Então, é uma forma de proteção, porque aí eu vou sujeitar meu patrimônio a uma legislação diferente. Ah, mas e a tributação aqui, ela vai ocorrer? Vai, com que eu tiver de ganho de capital, com que eu voltar desse patrimônio, não sob o patrimônio que está em outra territorialidade. E aí tem algumas estratégias, né, Guilherme, de você fazer o dinheiro lá render mais, né? Sim, o próprio dinheiro, o próprio patrimônio estando dolarizado, ele já vai sofrer o que a gente falou, que é a proteção contra a desvalorização, né? A nossa moeda, não é que o dólar está ficando mais valioso, a nossa moeda está perdendo valor de compra. Então, quando ela passa a ser dolarizada, não só ela vai ter efeitos legais e até uma segurança jurídica, eu diria, mais interessante, isso aí está bem em voga no Brasil, mas como é que eu vou comparar o investimento no Brasil com o investimento nos Estados Unidos? O Brasil, com todas as maiores empresas, não representa 1,6% da economia. Quando eu trato de ir para os Estados Unidos, que é uma economia muito mais madura, uma economia muito mais pujante... Alguns mercados são até maiores, né? Nem se compara. Estados Unidos é 24%, China é 17%. Então, assim, 10 vezes, mais de 10 vezes maior do que o Brasil. Se eu vou investir num lugar que tem uma economia muito maior, eu tenho potencial de ganhos que são muito maiores e uma proteção que eu, sinceramente, considero que é bem mais robusta que o Brasil. Proteções contra, caso do Master tá bem aí na cara, tá todo mundo tá muito... dando tapa em todo mundo, né? Exatamente, tá todo mundo com muito tem gente escondendo cara pra não tomar os tapas. Exatamente, então sim, não tem nem comparação. E aí eu acho que legal, já que a gente tá falando sobre... Você levantou até a questão do Banco Master, essas coisas. Quais grandes erros vocês já viram, assim, do pessoal que tenta dolarizar um patrimônio, assim, erros que vocês viram assim, nossa, esse erro aqui foi Juninho, ou não, esse erro aqui foi absurdo, né, pra gente poder depois passar pra uma próxima etapa aí. Tem algo mais específico que você quer trazer primeiro? Porque assim, eu tô até pensando quais. Não, porque uma coisa é você ir fazer por conta própria, a minha é o primeiro ponto, né? Você chegar lá, vou fazer de qualquer jeito, vou lá comprar umas ações, vou lá jogar meu dinheiro lá para um banco qualquer, vou entrar num short, eu esqueci até o termo agora, né? Vou entrar em qualquer coisa, por minha conta, sozinho, sem ter uma análise de um especialista, para mim já é o... Mas tem 30 no feed lá. Tem 30 especialistas. Mas toda aventura, né, tem o seu risco. Coisas interessantes que eu já vi que chegou a ser divertidas porque são pueris, é a coisa de vou trazer um monte de produto importado para revender.
Eu já vi a autuação da Receita, gente, que eles pegaram a foto dos produtos no Facebook, assim, contaram quantos produtos a pessoa trouxe indevidamente. Falou assim, então, isso é contrabando e você está autuado. Assim? Olha Desse aí. jeito. Então, gente, sabe, internet aquelas não é ideias terra de assim ninguém. de vou trazer e vender porque lá é muito mais barato e aí a pessoa traz de qualquer forma. Não, eu conheço loja de roupa, não vou falar o nome, que vai, compra pessoa física, né? Vai lá com seu dólarzinho, compra, traz, põe na gôndola e vende. Como é que dá entrada no caixa? Eu não faço a menor ideia. Não faz. Como Esse que é tem? o problema. Quando a pessoa não se organiza, você não está cometendo uma irregularidade. Você vai ter que cometer uma sequência de irregularidades para justificar aquilo ali. Porque não é só ir lá buscar o produto e trazer. Você tem uma série de necessidades legais a serem cumpridas. Você tem que dar entrada nessa mercadoria. Você tem que ter nota fiscal que justifique. Você vai tributar o lucro sobre ela. Como é que você vai fazer isso se você foi lá, buscou de qualquer jeito e trouxe? Então, vira um contrabando mesmo. Então, eu já vi essa questão de trazer mercadoria, eu já vi gente que foi comprar carro. E aí tem uma legislação específica que você pode, se você residiu no país e comprou um automóvel, usou por X tempo, você pode trazer ele para o Brasil sem ter que pagar o tributo. Só que se você não cumpre os requisitos, você tem que pagar o tributo na entrada. E aí, no desembaraço, a pessoa descobre que ficaria mais barato comprar o carro zero aqui do que trazer. Então, são uma série de situações que acontecem que a pessoa não... ela teve a ideia não necessariamente foi ruim, mas ela não buscou a informação necessária para operacionalizar aquilo de um jeito factível. Não, e tem muitos pontos. A gente fala... Nós estamos falando no âmbito de investidor, nós estamos falando no âmbito de empresarial, né? Mas quando você vai para a pessoa física, tem muita gente que perde dinheiro quando ele entra vai sair do país, que nós temos um limite de físico, se eu não me engano, é $1.000 físico. Se o cara entra, ou $10.000, acho que é $10.000. $10.000. Mas se o cara, tem caso, cara, daqueles vídeos de aeroporto, sabe? Sabe aqueles programas de aeroporto, que o cara entrou com 100 mil. O cara falou, esses 90, eles vão ficar aqui. Esses 10 você pode entrar. O que o cara ia fazer com isso? Era o quê? Invasão de divisa. Então, assim, quando a gente vai para um âmbito maior ainda, a gente entra nessas questões aí sobre planejamento, né? Sobre investimento, né? Então, assim, eu vejo muito, assim, nas questões de investimento, até a gente vai entrar um pouquinho mais nas soluções de investimento, né? Que hoje um dos investimentos legais que rendem, que dão até renda também nos Estados Unidos é a compra de imóveis, né? E aí eu queria trazer também o que vocês acham também que também essa solução é uma forma sólida de se construir patrimônio. Imóvel, historicamente no Brasil, né? Ele é o investimento preferido de quem tem renda. Nossos avós, né? Você não não junta dinheiro no colchão, mas compra imóvel. Tem a terra, né? Não era a terra, assim que os avós falavam. Para a terra não erra. Isso aí. São esses... Boa. Mas o investimento imobiliário, ele de fato ele é seguro por ser uma garantia real, né? Você consegue alavancar capital em cima daquilo. Então, tem todo um rigor documental também que acaba impedindo a pessoa de entrar nesse tipo de situação de tive uma ideia brilhante, fui lá e fiz bobagem. Porque você tem uma regra, você tem um arcabouço documental, você tem uns requisitos para tirar o dinheiro, para realocar o dinheiro, para documentar a compra do imóvel, para fazer registro. Então, isso tudo garante muita segurança. O grande ponto que eu vejo, Paulo, e aí o Guilherme talvez saiba falar disso até melhor do que eu, é que as pessoas, elas muitas vezes, elas têm a ideia, querem executar e elas não pensam na consequência. Então, por exemplo, como eu mexo muito com essa parte de proteção patrimonial, eu vejo muito investidor imobiliário que, às vezes, no Brasil mesmo, compra um imóvel porque acha que vai ser uma super oportunidade e aquilo ali, todo mundo já ouviu falar disso. Vira um imóvel de empréstimo para a família e para a praia, porque não consegue alugar do jeito que ele planejou, não consegue rentabilizar. E aí o imóvel vira uma despesa. Em vez de virar um ativo, ele vira um passivo e um passivo caro.
Então, o investimento no exterior, ele tem que ser bem pensado e modelado, porque senão você vai ter um passivo muito caro, porque você vai ter um passivo hoje multiplicado por 5. Então, se torna um passivo caro. E é por isso que o modelo de investimento conta muito. Então, hoje nós temos modelos mais modernos que você rateia o risco. E aí eu acho que no ratear risco e ter retorno, a coisa se torna interessante. Mas a pessoa tem que ter esse interesse em fazer um estudo, porque não comporta a ideia brilhante. Você tem que chegar e pegar uma coisa que tem estrutura. Legal. E aí, eu acho que você fez uma introdução muito boa para um projeto, né, que eu acho que eu sou um dos cabeças desse projeto, mas que é o Magic Hub, né? Que nada mais é do que é uma empresa, né, que vai trabalhar locações de casas temáticas em Orlando. E hoje ele tem um projeto de investimento, né? Um investimento que ele entra nesses moldes, né? Agora, antes de tudo, né? Por que Orlando, né? Eu acho que antes da gente chegar a falar muito sobre o projeto, acho que Orlando ele precisa ser muito bem pontuado hoje, né? Orlando, para quem não conhece, quem não mora numa caverna, né? É o lugar onde é que você vai. Tem a Disney, tem a Universal Studios, tem parques. Hoje tem estádios de futebol. Tá do lado de Miami, né? Onde é que vai correr Copa do Mundo esse ano, né? Então, assim, tem um parque novo, né? Então, assim, ele é hoje um dos principais roteiros turísticos do mundo, né? Não é só Brasil, né? Tem um dado muito legal do Airbnb que fala que a cada 10 procuras mundiais, né? Orlando, ele é o primeiro dessas buscas. Então, assim, a cada 10, um é Orlando. Você imagina o mundo inteiro, né? Numa plataforma que é a plataforma hoje de aluguel temporadas mais conhecida no mundo. Tem a Booking, tem outras também, mas Airbnb hoje ele é a referência. E aí Orlando, né? Ele se destaca muito pela questão... Vocês já foram em Orlando? Já foi, você também. Você, inclusive, já passou Réveillon em Orlando, que eu tô sabendo. Passei Réveillon em Orlando. O Réveillon lá no Epcot, né, se eu não me engano. Foi. Né? É o que tem o melhor show de fogos, né? Há controvérsia. Mas não vamos entrar nesse quesito. Eu trouxe até o Mickey aqui, ó. O Mickey aqui e alguns negócios aqui de Orlando também pra gente compor o cenário. Mas a questão é, voltando pro Orlando Magic Hub, eu queria que vocês trouxesse não só na parte de investimento, mas também na parte jurídica, né? Como é que esse processo, vocês participaram ativamente da construção disso, né? A Nara como assessorando nessa parte jurídica, como é que seria o trânsito do dinheiro, né? Como é que seria as questões legislativas, né? Jurídicas, o Guilherme na questão de assessoria dos investimentos, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho mais. Eu vou pontuando também, eu sou um entusiasta do projeto, mas eu queria que trouxesse principalmente nessa questão assim, de dolarização do patrimônio e a questão de oportunidade versus riscos. Vamos lá. Eu acho Foi muita coisa, né? Vou tentar resumir um pouquinho aqui, mas é uma ideia concebida que a gente pensou com muito carinho e muito cuidado, e justamente tudo que a gente falou aqui está muito ligado a risco e à falta de um planejamento mais compreensivo, multifatorial. Tá? Então, é uma boa ideia. A gente não discute que investimento e a dolarização do patrimônio tem um potencial extraordinário. O próprio conceito de investimento imobiliário nos Estados Unidos é diferente do Brasil. Ele está muito mais à frente. Investimento imobiliário nos Estados Unidos é um dos mais tradicionais e, eventualmente, um dos mais rentáveis historicamente. Tá? Então, quando a gente pega um projeto e a gente começa a analisar na minúcia, poxa, o que eu tenho que adquirir para transformar isso daqui numa realidade? E isso é viável, isso faz sentido. Então foi um trabalho muito nesse sentido, né? A gente conversar muito, a gente discutir as ideias, a gente
pensar em como facilitar esse acesso para um público brasileiro, eu acho que foi o grande fator para transformar isso numa coisa extremamente interessante, para dizer o mínimo. É interesse pessoal também, né? Porque todo mundo tem interesse em dolarizar os investimentos. Eu acho que teve essa dose e acaba tornando tudo muito mais visceral. Porque, querendo ou não, é uma questão de skin in the game, né? Tá todo mundo com a pele em jogo, porque se estamos investindo é porque a gente acredita que funciona. Então, faz sentido. Mas a questão imobiliária estruturada, ela é tão interessante. Hoje, agora, atualmente, eu vejo chegando no Brasil essa questão dos investimentos conjuntos, né? Isso já é muito praticado fora do país. E agora estão se vendo os benefícios disso, vindo para cá de uma forma mais massiva. Mas uma das coisas interessantes do projeto é justamente você mitigar risco. Porque uma vez que você tem um conjunto de investimento imobiliário com um conjunto de proprietários, você tem uma mitigação de problemas e de receitas. Porque uma coisa é eu ter um imóvel em Orlando e o meu imóvel dar um problema. E aí eu vou passar 6 meses aguardando que resolva-se um problema de aquecimento, de encanamento, de... Enfim. E outra coisa é eu ter um conjunto ali que vai me rentabilizando, mesmo que um dos imóveis esteja impossibilitado. Com administração profissional, né? Sim. Isso é muito bom. Pontuar isso que Orlando, a Orlando Magic Hub, ele é uma administradora, né? Vai administrar, vai criar as casas temáticas. E uma coisa pontual, porque você assim, tem uma casa nos Estados Unidos, lá em Orlando, para poder botar para alugar. Isso não é novo, né? Só que qual que é o projeto hoje que a maioria faz? É comprar uma casa, e aí você é dono daquela casa, você tem todos os riscos daquela casa. Qual que são os riscos daquela casa? É aquela casa específica não atingir pelo menos uns 50% de ocupação. Você ter, por exemplo, uma quebra de ar-condicionado, uma troca de TV, e aquilo entra no custo. Esse projeto da Magic Hub, ela é um conjunto de 10 casas, onde você tem, é dono de uma parcela, mas é dessas 10 casas. O que significa? Que essas 10 casas juntas, elas vão trazer a ocupação, vão trazer lucratividade, e os riscos, eles vão ser super diluídos, né? Tô correto? A ideia do mitigação de risco é exatamente essa. E a questão nós estamos falando de coisa simples, né? Uma quebra de TV, um problema de ar-condicionado. E se for uma coisa complexa? E se a casa ficar meses para ser reparada? Como é que a pessoa vai arcar com esse prejuízo? Aí você sai do ativo e tem um passivo caro. Consegue administrar também um patrimônio que está em outro país, né? Uma reclamação, uma emergência. O chuveiro parou de funcionar, o banheiro deu problema. Exatamente. E aí temos o apoio em português. Nós temos uma equipe lá, né? A gente tem uma equipe lá já pronta, que atende português, que atende rápido, que resolve. E essa questão da mitigação é isso, né? Quebrou uma TV, esse risco ele é diluído ali para os 10. Uma casa não foi ocupada, mas todas as outras foram, né? Ou foram até além. Então, assim, existe essa compensação, né? E quando você tem no conjunto, né? Também você trabalha também o mesmo tipo de público, né? E a Magic Hub, ela tem uma questão, assim, de marketing, que ela tem contado mais de 1.000 agências no Brasil, né? Além do setor de marketing forte, né? Ela tem contatos, né? Então ela consegue, com esse leque de casas, né, oferecer para as agências e conseguir aumentar a ocupação, né? Isso aí potencializa também os ganhos, né? O potencial ele não fica mais baixo, na verdade, a contrassenso ele fica mais alto dentro do projeto. Então, uma pessoa que vai estar correndo um risco muito grande, que é o que a gente está falando, de ter uma rentabilidade, de validar aquele projeto sozinho, fora todas as outras questões, quando ela tem um projeto estruturado com administração profissional, isso potencializa a atratividade da casa, isso potencializa o ganho dos aluguéis, que eles são sazonais. Às vezes a pessoa não vai saber disso, não vai saber lidar com isso.
Então, acaba que a rentabilidade desses imóveis, eles acabam sendo superiores, né? Então, eles não ficam inferiores. Tô dividindo o meu risco, mas eu estou potencializando os meus ganhos. E aí, Guilherme, eu queria até que você pontuasse um pouquinho mais sobre a questão, por exemplo, qual que é o tipo de investidor que esse tipo de projeto atende, né? E quando a gente fala sobre carteira diversificada, né, é um termo que se usa muito, né? Ele se encaixa também para tipos diferentes de investidores? Sim. Em geral, aquele investidor que ele preenche alguns requisitos e ele também tem esse viés de investimento de dolarização, que é uma proteção. Então, o investidor que está buscando uma oportunidade assim, ele já é um investidor mais maduro, já é um investidor mais estruturado, tá? E ele vai estar buscando realmente mudar um pouco o foco do dinheiro, do capital dele, para trazer aquela rentabilidade, aquele potencial mais elevado, sem perder o foco da própria atividade ou sem ter que virar um especialista dentro da área. Então, esse é um potencial bem interessante. Tem muitos investidores hoje que estão realmente buscando oportunidades assim. Isso casa muito com a alma do brasileiro, né? A gente falou, a gente está juntando uma proteção, a gente está juntando o dólar e a gente está juntando aquele físico, né? Que é ter uma propriedade. Então... Na Disney. Pontua. Na Disney. E o mais interessante em pensar em Orlando é porque nós temos... você falou desse foco nas agências, no Brasil e tudo mais, mas o público é mundial, né? Total. É uma atração mundial. Então, embora o foco seja no Brasil, tem ainda essa mitigação de risco econômico. Se o dólar dispara e as pessoas param de viajar para a Disney, isso só ocorre no Brasil. Os outros países, a Europa continua indo à Disney, o Canadá continua indo à Disney, Japão. Austrália, Japão, China. Eu estava vendo quais são as nacionalidades, né? O Brasil, se eu não me engano, ele está na 6ª ou na 7ª nacionalidade que vai mais para Disney. Você tem outros, o Japão tá lá no topo, tem um monte, assim. Então, é isso que você falou. Então, assim, o risco de falta de pessoas, por exemplo, vamos dizer assim, vamos falar aqui, vamos voltar pro Brasil. Nós estamos falando do Nordeste. O Nordeste hoje é mais caro do que ir pra Disney. Você vai passar lá 15 dias, é mais caro que você passar 15 dias na Disney hoje. E nós estamos falando de... parte aérea, parte de alimentação, parte de entretenimento e parte de hoteleira. Às vezes chega a ser mais caro, ainda mais quando você pensa em famílias, né? E isso é muito legal. E aí eu queria puxar um pouco essa sardinha aí, só sobre essa questão sobre investimentos, né? Que esse tipo de investidor ele precisa olhar, agora a gente falando sobre tributação, para esse aqui específico, né? A preocupação que o investidor tem que ter é onde ele está alocando o recurso e o tipo de retorno. Porque hoje, o que nós temos de mais pungente em preocupação quanto à tributação é esse acréscimo aí dos 10% sobre distribuição de lucro. Então, aquela distribuição que passar de 50 mil ou 600 mil ano, ela vai ter um acréscimo. Ela antes era isenta e agora, passado esse limite, ela vai ter uma sobretaxa. Então, acho que essa é a preocupação principal, que acaba sendo interessante no investimento internacional, porque o lucro ele vem quando aquele grupo de investidores decide que quer trazer o lucro de volta, porque esse valor ele pode ser reinvestido. E o patrimônio do grupo pode ir crescendo com a própria rentabilidade do investimento. Ele não precisa retornar imediatamente para o investidor. Então, dá um potencial de planejamento muito maior. Porque ao invés de eu voltar com esse recurso, eu posso potencializar meu investimento e ter mais imóveis e ter mais rentabilidade. Então, olha a perspectiva de crescimento que isso gera.
Isso é legal. E principalmente porque isso entra naquela parte, né, Guilherme? Que é o patrimônio, mas gera renda também, né? Exatamente. E a Orlando, ela tem essa característica, assim, de aumentar o patrimônio, esse tipo de projeto, aumentar o patrimônio, ter renda. E a gente até brinca, né? A gente falou assim, a pessoa pode ir pra Disney de graça todos os dias. Todos os anos, né? Todos os dias, não, todos os anos, né? Que você pensar assim, a pessoa constrói um patrimônio, esse patrimônio ele vai sendo construído, aí a gente depois tem que entrar mais no projeto, a gente vai interessado, vai ter os contatos aqui na descrição para marcar uma reunião, principalmente com o Guilherme, que vai demonstrar isso. Mas o projeto, você tem um valor, que você lá tem uma cota dessas casas, mas existe um acréscimo de patrimônio programado e existe a rentabilidade, que é com os aluguéis. E aí você pode fazer exatamente isso, né, Nária? Você manter o dinheiro lá, dólar, e você utiliza lá. Né? É uma possibilidade também. É uma aquisição estruturada, né? Então, o projeto ele leva em conta realmente um estudo sobre o potencial de aquisição. Então, usando as melhores ferramentas, a gente deixa um capital travado no dólar, a gente utiliza o que há de melhor, que é a aquisição de financiamento nos Estados Unidos aos juros dos Estados Unidos, sem deixar essa pessoa refém do real brasileiro, porque o próprio investimento também vai estar gerando em dólar. Então, a estrutura tributária também da aquisição desse patrimônio a médio e longo prazo, sem importar um desfalque maior dentro do capital do empresário, permite até uma potencialização mesmo, uma alavancagem patrimonial muito segura, muito estruturada. Então, isso demonstra que é um perfil para um investidor maduro, né? Sim. Não é que a pessoa não possa estar iniciando ali, mas ela tem uma maturidade de conhecimento e investimento, porque ela vai querer algo que dê estrutura e rentabilidade de médio e longo prazo. Não é uma aventura de investimento. Então, isso não é para aquele investidor que está assim, não, estou pegando dinheiro da minha vida, da minha família e eu vou colocar aqui, não. É aquele investidor que está realmente já com algo de um patrimônio estruturado e aí ele está buscando um potencial maior, mas com tudo resolvido, com tudo muito bem adequado dentro de casa, né? Lembrando que o investimento em setor imobiliário, ele não tem aquela liquidez, né? Embora o fruto desse investimento traga liquidez, o investidor maduro ele tem essa visão. Quando eu invisto na parte imobiliária, o tempo para rentabilizar e para ter liquidez naquilo ali é maior. Então, não é uma liquidez imediata. Então, requer realmente um investidor com um amadurecimento. Não é aquele investidor principiante que está investindo o dinheiro da vida porque mês que vem tem que rentabilizar, porque mês que vem eu posso precisar lançar a mão disso tudo. Não, tem que ter um plano, né? O investidor Exatamente. tem um plano. Legal. Eu ia até puxar para quem que não era esse investidor, para quem que não era. Quem não gosta de Disney. Não é esse caso, mas aliás, você pode não gostar e investir. Quem não gosta de dinheiro, quem não gosta de dinheiro, não gosta de dinheiro, não, quem não gosta investidor. de proteger seu patrimônio, quem não gosta de crescer seu patrimônio, quem não gosta de uma renda estável também, né? Então a gente tem, lógico, existem seus riscos, né? Mas a gente comparar o mesmo projeto, por exemplo, a pessoa que vai comprar uma casa e a pessoa que vai entrar nesse projeto, o risco é menor. Né? Isso eu diria que o risco é mitigado. Porque o risco que eu tenho de comprar uma casa num lugar que talvez não foi tão rentável, o tamanho da casa não foi o ideal, eu mitigo por 10. Então, quer dizer, eu vou ter que errar 10 vezes para eu ter o mesmo prejuízo que eu teria com um investimento isolado. Então, eu acho que o mais interessante, o risco existe, claro, né? Todo investimento pressupõe risco, senão empresariar seria um mar de rosas, e não é. Mas eu acho que a mitigação torna mais interessante. Aí você falou uma coisa importante, né? Que as 10 casas não são 10 casas iguais.
né? Então você vai ter casa lá de 2 quartos, de 3 quartos, de 4 quartos, né? Com temas diferentes. Vai ter uma lá do Harry Potter, vai ter uma lá do Mario, vai ter uma lá do Mickey, né? Que para poder trazer esses conceitos, né, de vivência, porque um dos conceitos da Magic Kingdom é que você viva a mágica o tempo todo, não é só no parque. Sai do parque, vai pra casa, você continua vivendo aquela magia, né, de Orlando. Então a gente é a questão da experiência, né? E experiência traz retorno, né? Traz fidelidade, né? Então o que aumenta o quê? Ocupação, né? Aumenta as pessoas divulgando e voltando, né? E aí eu queria puxar agora sair um pouquinho só, que a gente fala sobre reforma tributária. E você, Nara, você tá com um evento para trazer pessoas, investidores maduros, né? Investidores, pessoas que querem, na verdade, fazer uma proteção vendo essa nova tributação, né? Me explica um pouquinho mais como é que faz para a pessoa entrar nesse evento com você. Então, é uma oficina de blindagem patrimonial. Ele é um evento para pessoas com esse perfil de investidores que tem uma maturidade. Por quê? O objetivo é justamente ir contra esse excesso de informação superficial. Então, vai ser um evento que vai ser denso. A pessoa tem que querer aprender sobre investimento, querer aprender um pouco sobre tributação. Então, não é um evento para advogados, é um evento para investidores, mas é um evento para a pessoa que ela quer entender por que ela está tomando aquelas decisões. Porque eu vejo que no mundo jurídico também a gente tem os hypes jurídicos. Então, é muito fácil virar e falar, vamos montar uma holding, joga tudo lá dentro e sai correndo e está protegido. E não é bem assim que funciona. É o termo da moda, né? Exato. E para cada pessoa você tem um modelo de proteção. Cada pessoa requer um nível de cuidado. Tem que se entender a história daquela família. É uma família de pessoas que são empresários, é uma família de funcionários públicos, é uma família de pessoas que vem de uma origem que tem um patrimônio imobiliário muito robusto, que vive de renda desse patrimônio. Cada origem, ela requer uma solução. Não tem uma solução para todo mundo. E aí eu fico pensando, Paulo, voltando na questão do investimento e do perfil, que a gente vê e é muito interessante, a pessoa leva uma vida para construir um patrimônio. Mas ela acha que ela vai pegar um conselho de graça na internet e ela vai colocar o patrimônio dela em risco para seguir aquilo ali, porque ela não quer buscar um especialista. Então, quando a gente vê isso acontecendo, e chegam muitos casos assim para mim, é triste, porque você olha e fala assim, por que você fez isso? Me falaram que era bom. Quer comprar um pedacinho ali do Rio Arruda de terreno para você fazer uma casa com vista para a água? Sabe? Então você vê que são uns conselhos super sem sentido e a pessoa segue e ela arrisca a vida ali. É um misto do atalho com a economia porca, né? É a economia da sua vida, né? E você está jogando com aquilo sem ter certeza do que você recebeu de recomendação. Então, quando a gente fala de investimento sólido, e aí nesse conceito isso faz muito sentido para os clientes que pediram e que foi da onde surgiu esse formato, é informação de qualidade. Olha, a lei é assim, funciona assim. Para você, isso aqui funciona melhor. Vamos olhar todas as opções. Para a sua situação, isso aqui funciona melhor. Eu acho que é importante a pessoa ter esse conhecimento mínimo até para questionar quando ela ouve uma bobagem. Até porque ela pode ouvir bobagem não só da internet, pode ouvir bobagem do seu advogado, do seu contador, vizinho, né, do seu vizinho, daquele cara que é um grande investidor, mas não tá por dentro das coisas. E às vezes daquele cara que é um grande investidor e que para ele faz muito sentido, mas para você não faz. Porque a sua realidade muda tudo. Eu comecei a fazer academia esses dias, né? Você sempre pensa que cada um tem uma ficha diferente. Imagina um cara que tem uma vida inteira de patrimônio e vai botar tudo numa caixinha só. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Não é Ou pegar um plano de malhar do YouTube ali e vou seguir ele. Não vai, gente. Não vai dar certo, né? E aí, como é que vai fazer? Como é que faz para as pessoas? Quando que vai acontecer? O próximo, o mais recente agora, vai ser no dia 10 de fevereiro. O número de vagas é super limitado, porque é para ser uma coisa com acesso restrito mesmo. Então, vão ser no máximo 10 pessoas por turma, para essas pessoas terem toda a atenção necessária para terem um planejamento individualizado.
E aí as maiores informações podem me procurar, né? Podem me procurar pelas redes sociais, mandar WhatsApp, que aí eu forneço a informação. Porque nós estamos fazendo um checklist de perfil. Porque não adianta a pessoa tentar fazer um curso desse com qualquer perfil. Ela tem que ter um perfil mínimo de investidor até para o curso dar retorno financeiro. Porque o objetivo não é só que a pessoa faça o curso, é que ela use aquela proteção patrimonial para economizar nos impostos, para sentir que o patrimônio está protegido, para entender os limites da pessoa física, da pessoa jurídica e dos danos que o patrimônio familiar pode sofrer com uma intempérie de mercado. Então, tem esse perfil também que vai ser avaliado antes da inscrição. Legal. E você, Guilherme, como é que o pessoal faz para procurar os seus conselhos, seus serviços? Nas redes sociais a gente pode divulgar um contato para acessar. Vamos botar tanto você da Nara quanto o seu, Guilherme. A gente bota lá na descrição do episódio, né? Vai estar aqui, né? Mas como que a pessoa te procura? Pode marcar uma reunião com você? Avalia primeiro? Esse é o processo? O ideal é marcar uma reunião. Ali eu vou entrevistar a pessoa, uma conversa super leve. Onde eu vou entender a realidade daquela pessoa, os objetivos, e daí sim a gente trata sobre algum planejamento, alguma coisa que talvez eu veja que seja uma necessidade mais urgente, e aí a gente passa a estruturar. Mas é uma primeira conversa mesmo, uma primeira reunião para a gente se conhecer, para ela entender como é que funciona o serviço, uma estruturação, um investimento e o perfil dela. Legal. No meu caso, você na área, né? Quem quiser avaliar, fazer a assessoria tributária, né? Que não precisa ser só o INCV, mas empresas precisam, né? Sim. Como é que faz para te procurar? Pode me localizar pelas redes sociais, pode fazer contato no escritório, né? No Rodrigues Miranda Advocacia, que nós vamos dar retorno. E aí marcamos uma reunião virtual para fazer um alinhamento inicial, um diagnóstico jurídico. Legal. E você que está procurando, quer saber mais sobre esse projeto da Orlando Magic Hub, também tem um contato, tem um formulário que você vai se preencher lá. Se você for uma agência também, quer ser parceira da Magic Hub, também vai ter um contato lá para você poder preencher, e que os investidores que querem vão preencher esse formulário e vai ter uma apresentação para vocês sobre esse projeto. E aí, para a gente encerrar o podcast falando sobre dolarização de patrimônio, fazer a primeira pergunta para o Guilherme, né? Qual o primeiro passo para quem quer começar a dolarizar o patrimônio? O primeiro é justamente entender em que fase da vida essa pessoa está. Quais que são os riscos, quais que são os objetivos, quais são os eventuais riscos que essa pessoa possa enfrentar ali, para aí sim a gente traçar um caminho. E você, Nara, qual o cuidado jurídico que ninguém pode ignorar nesse processo de dolarização do patrimônio? Ter as declarações em ordem, por favor. Não tem como dolarizar o que não está regularizado. É importante. Parece óbvio, né? Parece óbvio, né? Eu descobri ao longo de 20 anos de advocacia que o óbvio precisa ser dito muitas vezes, porque as pessoas ignoram. O legal não é dito uma vez, né? Muitas vezes. Muito bom. Primeiro, gente, obrigado por vocês terem vindo aqui ao podcast. A gente ter falado sobre dolarização de patrimônio, a gente ter falado sobre o Magic Hub. Vocês são pessoas que assessoraram o projeto, que a Nara nessa parte jurídica, tributária, o Guilherme nessa parte da questão de investimento, né, com trazer para uma realidade do investidor, né? Então, assim, é um projeto que está muito robusto, muito dentro da realidade, muito dentro ali do que um investidor maduro procura, né? Muito obrigado por vocês estarem junto aqui comigo. E você que está ouvindo a gente aí, não esquece de seguir a gente nas plataformas, né? Aciona o sininho, aciona as notificações, que vai falar quando tiver novo episódio. E ó, temporada 2026 está vindo com muita coisa boa, então espero vocês. Até a próxima!